E vamos obter essa mais uma vez, é verdade, é verdade, é verdade. Hoje aqui mais um convidado do nosso podcast, é verdade, é verdade, é verdade, com Júlio Oliveira, morador de Mangaratiba, do distrito de Conceição de Jacareí, casado, chefe de família, empreendedor dentro do município e vai nos dar a oportunidade de trocar um papo, bater um papo aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, meu amigo Júlio. Obrigado, seu Márcio. Estamos aí. Júlio, deixa eu falar uma coisa para você. Nós, todos os dias, nós soltamos áudios nos grupos do WhatsApp. E tem muita gente que chama você de como é que é? Forasteiro. Forasteiro. Você está há quanto tempo em Mangaratiba? Vamos lá. Dentro da linguagem do povo, realmente eu sou um forasteiro. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu moro aqui desde 2019. Sim. Desde 2019, abril de 2019. E justamente eu vim para Mangaratiba, para Conceição de Jacareí, por causa de ser um lugar tranquilo. Sim, sim. Entendeu? O povo, um local tranquilo. E ficamos. Sim. Sendo que quando alguém vem nas redes falar disso, é onde eu rebato. Eu sou realmente, na linguagem de alguns, eu sou forasteiro, sendo que o meu voto ele tem o mesmo valor de quem é cria. Eles são os que são crias que deixaram Mangaratiba da forma que está. Sim, sim. Mas antes de Mangaratiba, você era de onde? Qual localidade? Sou de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Qual bairro lá? Santa Rita, Nova Iguaçu. Então, morei ali em Três Corações, bairro Botafogo. Estudei naquele CIEP ali atrás, onde é o antigo Detran. Ih, show! Estudei e morei ali. Tem muitos amigos ali. Tem? Aí você ficou conhecendo Mangaratiba, passeio ou veio por indicação de alguém? A primeira vez foi, quando eu vim em Mangaratiba, a primeira vez foi com um pastor amigo meu. Sim. A gente veio pescar em Apara. Sim. Aí foi onde eu tive meu primeiro contato com Mangaratiba. Depois foi um amigo que me fez conhecer Conceição de Jacareí. Nós começamos a vir para... Ele me apresentou para poder chegar a alugar uma casa, uma kitnet para ficar vizinho. Sim. O Davi, gente boa, ele vai assistir isso aqui, um abraço, Davi. Se não fosse o Davi, eu não ia conhecer Conceição de Jacareí. E viemos para cá, e resolvemos ficar. Sim, mas desde o primeiro momento, tu gostou da cidade, foi atraído pela beleza natural da cidade? Gostei, e principalmente pelo povo de Conceição de Jacareí. Ali você passa perto de uma criança, bom dia, boa tarde, boa noite. É aquela Conceição de Jacareí, muitos moradores de Mangaratiba não conhecem. É um lugar que parece mais um pouco rural, entendeu? Então isso me encantou. E aqui é bom, a cidade é pequena e tem algumas tradições que são trazidas até hoje. Nesse caso aí, das pessoas se conhecerem, serem educadas uma com a outra, isso é legal, bacana. Até hoje, isso acontece em alguns pontos de Mangaratiba. Júlio, você é casado há quanto tempo, meu amigo? Sou casado, vou fazer 24 anos de casado dia 18 de dezembro. Um filho só, uma filha? Uma filha, 16 Seus anos. pais estão conosco aqui ainda? Meus pais estão lá em Nova Iguaçu e não vão transferir o título de eleitor. Que isso fique bem claro, né? Que isso Ninguém da minha família. Que isso fique bem claro. Já que você tocou nesse assunto, Júlio, as pessoas tendem a dizer... Eu vou fazer uma pergunta à minha pessoa aqui. É difícil você ser político nesse Brasil? Ser político com uma mentalidade diferente? É difícil. É difícil ser porque você recebe muita pancada. Quando você tenta fazer o correto, as pessoas normalizam o errado. Então, quando você começa a fazer algumas denúncias, quando você começa a apresentar algumas coisas que realmente são erradas, as pessoas já entram, mas isso está no Brasil todo. O fato de estar no Brasil todo não quer dizer que está certo. Sim. As pessoas tendem a achar que um é errado e todos também serão. Se tratando de política, não vamos ser hipócritas aqui, a maioria são errados, e a maioria daqueles que pleteiam cargos tende também com a mentalidade de seguir o mesmo caminho. Sim. No seu caso, não é porque você está aqui presente, eu vejo algo diferente. Desde criança eu assistia os horários políticos. Eu sempre gostei de política. Desde criança. Então, às vezes era repetido.
De manhã, era de manhã, 6 e pouca da manhã, de tarde, depois do Globo Esporte ou antes. A propaganda. E à noite também tinha horário político. Sim. Eu assistia, então eu sempre gostei de acompanhar. Isso aí eu peguei do meu pai. Meu pai sempre gostou de ver jornal, então eu comecei a gostar da política vendo o Jornal Nacional, na época que era referência, né? Na época que era referência, então eu aprendi a gostar de política. Então, agora é que eu estou entrando realmente. Eu confesso para você, cara, que o meu interesse pela política, ele tem aí um pouco mais de 5 anos. Porque eu passei a entender que a política na nossa vida não é somente essa política convencional que nós estamos acostumados a ver na TV. Eu passei a entender que a política na nossa vida está na relação comigo, com a minha mãe, com a minha esposa, com aqueles que me rodeiam. E hoje eu passo para as pessoas que é importantíssimo elas terem noção do que é política, do que significa política. Ser político é ter a habilidade de negociar na representação para o povo, não negociatas para representações próprias. Então, hoje em dia eu tenho um apreço, uma admiração pela política e fico admirado com poucas pessoas quando aparece que também têm essa visão do que é política. Porque a população ela tende a olhar para o político, não, vai entrar, vai enriquecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso de fato acontece, mas eu acredito, deve ser minha mãe que chegou, eu acredito que cada vez mais pessoas igual a você, igual a outros, se tiverem espaço, pode mudar essa imagem de política. E acredito que, antes de nós pensarmos, isso vale para a política como para a vida também, antes de nós pensarmos em mudar o país, devemos pensar em mudar, auto-mudar primeiro para depois seguir em frente. Então, pessoas igual vocês serão sempre bem-vindas para a política de Mangaratiba, de onde quer que for. Dá licença, observa que geralmente as pessoas que falam que quem quer entrar para poder chegar e enriquecer, que realmente tem muitos, mas geralmente essas pessoas elas votam em alguém. Sim. Elas vão votar em alguém. Entendeu? Então, tipo assim, não, eu estou triste, eu estou envergonhado, mas elas vão votar em alguém. Sim. E, entendeu? Esse é o detalhe. Aí elas não param para pensar que elas têm que começar a analisar a vida das pessoas. Então, ou elas vão chegar e vão negar o voto, vão chegar lá, votar em branco, anular o voto, mas elas vão acabar dando voto para alguém. Então, é uma rua, você sai de casa, é um buraco que você precisa. Sim, sim. É um médico, política. Então, hoje em dia, tudo nós dependemos da política. Então, não tem para onde fugir. Até quem não gosta da política, ele vai no posto, na UBS. Falta de pirona, como faltou para minha esposa esses dias. Coisa básica. Política. É política que precisa. Então, para quem gosta e para quem não gosta, não tem como fugir. Dependemos da política. Sim, sim, sim. Política, você sabe que a gente ganha poucos amigos e bastante inimigos. Isso já está acontecendo com você? Não inimigo ali de provocar algo, não desse jeito, mas assim já de ser avesso aos seus pensamentos, de achar que você pode vir atrapalhar algum esquema. Sim, sim. Inclusive eu tenho denúncia no Ministério Público contra um político muito famoso de Mangaratiba, entendeu? E já afrouxaram a roda do meu carro. Na penúltima vez eu estava na Rio Santos, quando eu estava voltando de uma sessão da Câmara de Vereadores, e quando eu dava aquela freadinha com o carro, sentia a roda um pouquinho diferente, eu achei estranho, parei no pare-siga, ali foi Deus que guardou, foi Deus mesmo. Quando eu parei, eu fui o primeiro da fila, aí eu cheguei pro rapaz que estava dando pare-siga, eu falei, tem como você deixar só eu encostar o carro aqui no acostamento, que tem um negócio dentro do meu carro. Aí tirou o cone só para eu jogar o carro para o acostamento. Quando eu joguei,
a roda do meu carro caiu com os 4 parafusos. Aí se estranhar. O rapaz, inclusive o rapaz chegou e falou, se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado. Já sofri ameaça no dia 12 de dezembro, por causa da denúncia que eu fiz no Ministério Público, por um policial. Ele falou que eu ia sofrer consequências, e no dia 4 de janeiro furtaram os documentos do meu carro de trabalho. Lá em Conceição, um lugar muito tranquilo, então aí você até esquece de chegar de fechar a porta do carro. E um ladrão, quando rouba uma carteira que possui cartão de crédito, a primeira coisa que ele tenta fazer é passar. Não tentaram passar meus cartões em canto nenhum, só foi roubaram minhas maquininhas, furtaram minhas maquininhas de cartão. Fui na delegacia, fiz o registro de ocorrência e mandei para o Ministério Público a ameaça que o policial me fez, porque quando você faz uma comunicação ao Ministério Público, você não tem acesso. Eu não tenho acesso, eu não sei como está, só sei que está caminhando, está em sigilo. E por esse policial, por causa dele, eu fiquei sabendo. E eu não falei nada da mulher dele, que é funcionária fantasma da prefeitura, ou era, não sei. E ele me ameaçou e aconteceu essas situações. Eu encaminhei ao Ministério Público, está acontecendo isso, expliquei tudo o que aconteceu. Enfim, então, quando você começa a mexer no bolso de algumas pessoas e no esquema, quando você mexe com um sistema que já está enraizado numa cidade, num local, algumas pessoas ficam... Algumas coisas estranhas começam a acontecer, né? E é complicado, é um ato de coragem, né, cara? É um ato que, infelizmente, são poucos brasileiros que vão temos que distorcer isso de encontro, né? Ninguém está indo de encontro a nada. As pessoas vão naquilo que ela acredita que pode ser mudado, naquilo que ela acredita que pode ser melhorado, e aí pelo caminho tem as pessoas que não aceitam, que se baseiam pelo outro, o outro lá faz, eu vou fazer também, e isso acaba entrando muitas das vezes em rota de colisão ali. Eu costumo dizer que é a falta de maturidade, de raciocínio, de entender que quando o ser humano ele briga, ele é ambicioso desnecessariamente para o bem material, ele esquece que isso tudo vai ficar aqui. Ele esquece que ele está aqui apenas administrando. Ele vai morrer, vai vir outro, vai administrar, ela vai morrer, vai vir outro, vai administrar. E esquece do verdadeiro intuito da vida, que é vir viver bem, e no caso da política é representar o povo. Não pode entrar nesse lance de querer matar, fazer acontecer. Se temos que representar, se ali o povo tem um parente meu, uma mãe, um irmão, um avô meu ali, porque entende o que? A mentalidade burral, eu vou ficar rico. Você vai ficar rico, mas você vai conseguir colocar todo membro da sua família rico. Lá no final da ponta vai ter um ou outro que vai usar o hospital, vai usar a educação, vai usar isso, vai usar aquilo, e contava com você que viesse representando eles para boa melhoria. Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem... Como é que você vê a educação hoje em parâmetro nacional e em parâmetro municipal? Vamos lá. Parâmetro nacional. A educação hoje eu vejo... Infelizmente, não é como na minha época, que você realmente ia para as escolas para poder chegar e se alfabetizar, para poder chegar e aprender. Hoje em dia, infelizmente, eu tenho conhecidos lá de Nova Iguaçu, uma conhecida, que ela ficou totalmente politizada dentro da escola. Entendeu? Na FATEC, ficou politizada. Infelizmente, hoje em dia, está polarizada as escolas. A política entrou. Hoje em dia, não são todos. Respeito muitos professores, mas alguns estão politizando, tem muitos radicais entrando dentro da escola e tirando realmente a raiz da coisa, que é realmente você ensinar as crianças, ensinar os adolescentes, preparar para o futuro.
E no sentido municipal, o que eu vejo hoje é que, infelizmente, falta hoje investimento tão essencial, né? Não por falta de dinheiro, mas por falta de conhecimento, não, por falta de vontade. Vontade, porque temos hoje muitos profissionais, eu conheço vários profissionais da educação que têm preparo para poder chegar e administrar, sendo que a falta de vontade é uniforme escolar. Se sentem engessados ali, né? Não tem muito eles querem fazer, mas não tem. E às vezes você vê um profissional da educação, eles tendo que fazer vaquinha para poder chegar e fazer alguma coisa para as crianças, para poder chegar e fazer alguma coisa na escola, entendeu? Pedindo ajuda, coisa que um município tão rico ganha cerca de 44, 48 milhões mensal. É dinheiro. Dá mais de 1 milhão por dia. Dá muito mais de 1 milhão por dia. Então, para onde vai esse dinheiro? Sim. Nas ruas a gente não vê no calçamento. Para onde vai? Então, poderia ir para a educação, né? Uma área que deveria ser melhor assistida, melhor olhada, com liberdade para trabalhar, implementar um trabalho ali. E, na minha opinião, tem que ter pessoas ali qualificadas. Educação é uma área primordial na vida de um ser humano, que tem que ter pessoas qualificadas ali à frente e dando liberdade para aqueles subalternos trabalhar, implementar o seu método de trabalho. Eu sou filho do CIEP. Lá naquele tempo, tu entrava às 8 horas, saía às 5 da tarde. Para mim, na minha opinião, foi o melhor projeto de educação que... O Leonel Brizola, né? O projeto era da Ci Ribeiro, mais um outro, que o Brizola também era o TRI ali, né? Sim. O Brizola também entrou com essa ideia e abraçou. E na área de educação, foi um momento maravilhoso na minha vida. E não tenho orgulho nenhum, sinto maior orgulho de falar que sou filho do Brizolão. Júlio, você com a sua filha lá, como é ali o tratamento com a sua filha ali na área educacional, de liberdade, se você deixa sair, se você não deixa, se você acompanha, se você fica ali em cima, podemos dizer... um monitoramento com atenção e cuidado, porque em vista do nosso tempo era outra coisa do que é hoje. Hoje em dia, essa internet está aí, não são nem mais os pais que estão educando os filhos, né? É a internet que está educando os filhos ali, e muitos casos, os filhos agora estão passando vamos dizer aqui educadamente, educar os pais, de uma forma para não ser grosseira. Minha filha... chamaram de bebê do papai. Sim, eu vejo. Bebê do papai. A minha filha, quando ela estuda, eu tenho até muito orgulho de falar da minha filha. Ela sai de casa, ela acorda 4 da manhã, ela estuda no CEAB, em Angra dos Reis. E ela até hoje pede bênção. Ela pede bênção para minha esposa, pede bênção para mim. E quando acontece dela sair para a escola às 5 horas da manhã, 5 e 10 da manhã, que ela desce para pegar um ônibus para Angra dos Reis, para muita gente que não sabe, Conceição do Jacareí faz divisa com Angra dos Reis, então tem um ônibus ali de divisa. Quando acontece de eu estar dormindo ainda, mas ela chega, ela faz questão ela me manda localização em tempo real. Sim. Localização em tempo real e pede bênção, pai. Me manda no zap, antes de dormir também. E... ela, qualquer coisa, ela chega, ela fala, entendeu? Eu chamo de impostor, né? Tem até o namoradinho dela, que eu fico brincando, que eu falo que é o impostor. Sim. Entendeu? Mas eu sou muito brincalhão, então ele sabe que é na brincadeira. Mas nunca entrar em nenhum tipo de... um exemplo, você negar alguma coisa, dela retrucar, nada nesse ponto? De ficar chateada, creio que sim. Sim, às vezes acontece. O não, quase ninguém gosta de receber o não. Sendo que, graças a Deus, a minha filha, ela, quando eu falo não para ela, eu chego, eu explico para ela a situação, entendeu? E ela
ela graças a Deus, eu não tenho o que reclamar até hoje da minha filha. Não sei daqui para frente, mas até hoje eu não tenho. Tudo que ela vai fazer, ela nos comunica para onde vai. Hoje em dia, com a rede social, ela chega, manda localização em tempo real. Se ela fala que vai sair, que vai chegar, pai, 5 horas da tarde eu estou em casa, ela é pontual. Você foi criada sempre na igreja? Sempre na igreja. Você tem quanto tempo de igreja? É igreja ou magistério? Como é que se... Sou nascido e criado na igreja. Nasci e criado, tenho 43 anos de idade, com um corpinho de 18. Nascido e criado na igreja, e minha filha acompanha. Eu passei a igreja, cara. Eu fui mais, fiquei frequente de ir à igreja, fui em 2018, 2019. Eu fui viciado em cocaína, tá? Pô, e ali, eu cansado daquilo ali, eu entrei na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Virgínia Vidal, no Lago do Tanque, Jaquerapapá. Pastor Luiz Idelso e missionária Rosana. Porra, e ali, quando eu entrei, estava 2 dias acordado sobre o efeito de droga. Quando eu entrei ali naquele dia em diante, deu um basta. Deu um basta. Algo aconteceu ali que fez com que a minha vida viesse a ser outra. Pode ser também que você já estava cansado também. Eu vivi 20 e poucos anos nesse mundo de madrugada, de noite. Porra, e é uma coisa que eu vou falar para você, eu não aconselho ninguém fazer isso. Hoje, não sei se você sabe, a gente todos os dias solta um áudio às 4 da tarde nos grupos do WhatsApp, falando, dando orientações, conselhos sobre esse mundo, submundo das drogas que cada vez mais está destruindo e cada vez mais chega mais próximo do que a gente pensava que não iria chegar. Então, é um mundo sujo. Eu, graças a Deus, eu não tive contato. Hoje, eu nunca vi na minha frente cocaína. O pessoal tem a maconha, que o pessoal... Eu não conheço. Então, é um mundo que, assim, graças a Deus, eu não tive... Você nunca viu? Cocaína, assim, se eu vi, eu não reconheci, entendeu? Porque nunca chegaram a me oferecer. As minhas companhias sempre foram companhias da igreja. Eu sempre procurei chegar e... Nem para dado de conhecimento, de saber e tal? Não é algo que eu... Estou falando para uso. Não, nem de... Só de televisão que você vê, né? Uhum. Mas de perto eu nunca cheguei a ver, entendeu? Que para mim também não ia me acrescentar em nada. Sim. Entendeu? Se eu via que já fazia mal para outras pessoas, eu para que eu queria conhecer? Então, algo que não... Ser crente, crente e evangélico tem diferença, não tem? Tem. Você é crente ou você é evangélico? Sou cristão. O cristão, ele vem... O cristão abrange o crente e o evangélico. O cristão, aquele que procura ser parecido com Cristo. É lógico que... Ninguém vai conseguir esse feito. Exatamente. Exatamente, mas você tenta, você procura chegar e ser parecido. Aonde você vai, as pessoas vão olhar para você e vão te identificar. Vão te identificar pelas suas atitudes, entendeu? Por você. Isso é verdade. Isso aí cortando você, eu quando não frequentava, eu via isso. As pessoas conseguem identificar um crente, um evangélico, uma pessoa ungida por Deus, mas ele consegue, identifica algo ali, alguma energia daquela pessoa emana ali e alcança a Deus. Então, o cristão são as atitudes que você vai... Lógico que, como qualquer pessoa, o cristão ele não está isento do pecado, de errar. Nós vamos errar como qualquer outra pessoa, vamos cometer erros, alguns vão chegar, vai cair em adultério, enfim, todo mundo vai estar sujeito ao erro. A diferença do cristão de verdade é que ele vai se arrepender e vai procurar chegar e andar da forma correta. Entendeu? Então, esse é o cristão. O cristão é aquele que vai chegar, vai errar, mas vai se arrepender e vai voltar, seguir o caminho certo. Se ele errar 1 ou 2 vezes no mesmo erro, eu acredito que ele vai errar naquele erro ali, vai se arrepender. Se ele voltar a errar de novo,
Tem uma outra, não é mais, não pode ser mais ali, o cara... Rapaz, seu Vitório, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus ela é infinita. Para a misericórdia de Deus ser infinita é porque nós vamos errar na mesma coisa várias vezes. O ser humano, Deus ele conhece, o Senhor tem. Sim. O Senhor tem. Eu costumo dizer que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Sim. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Coisa que só Deus sabe, coisa que só eu e Deus sabe, que todo mundo tem isso. Mas eu acho, assim, analisando uma pessoa evangélica, ele errou aqui. Se ele ficar errando de novo, ali ele já tinha... Tem que ser desqualificado. Dizendo desqualificado, ele deve se afastar da igreja, refazer alguns conceitos, repensar no que ele verdadeiramente quer, se arrepender e ali... Então, depende da situação, porque tem o pecado que você chega e vai pecar contra outras pessoas, e tem aquele que você vai chegar e vai pecar entre você e Deus. Entendeu? Quando realmente você comete um pecado que vai trazer prejuízo a outras pessoas, a terceiros, realmente você vai chegar, tem que passar realmente passa por uma punição, alguma coisa do tipo. E tem aquele que às vezes você fala alguma coisa, você pensa alguma coisa, você comete um erro que de repente não vai trazer prejuízo a ninguém. Então é você e Deus. Naquele momento ali, você se arrepende ali, pede perdão, e é uma luta diária para você não cometer. Não machucou outras pessoas. Ele não trouxe prejuízo a outras pessoas. Então ali você vai chegar e vai pedir, a salvação é instantânea, mas a santificação é graduativa. Então você vai chegar e vai chegar para Deus, Deus me liberta, eu preciso dessa libertação. Eu falo nos meus áudios, alguns vídeos que eu faço, que eu não tenho qualificação nenhuma se Deus viesse arrebatar hoje as pessoas. Agora, eu tenho pretensão de andar, fazer as coisas certas, para que no dia isso venha acontecer, eu possa ter a possibilidade de ir. Mas eu também acredito que nesse mundo, vamos supor, Deus vem hoje arrebatar os seus. Nesse mundo de 8 bilhões de pessoas, eu acredito que menos de 1% vai para esse lugar onde a terra prometida é que podemos dizer isso? A quantidade exatamente nós não sabemos, mas eu falo embasado da forma como o mundo está hoje. O mundo está hoje, mas vai em cima do... Com certeza que o podcast ele é assistido por pessoas de todas as religiões. Sim. Nós respeitamos a todos, mas eu estou falando em cima daquilo que eu creio que é o modo de vida que eu sigo. Então, segundo aquilo que eu creio, que é a verdade que eu acredito, vai subir quem faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja como um todo é o corpo. Então, se a gente faz parte do corpo, está ligado ao corpo, nós com certeza vamos subir. Entendeu? Então, por isso que hoje em dia se faz necessário nós estarmos presentes junto está congregando, porque não adianta que nada sozinho nós conseguimos. Sim. Até para quem é ateu, qualquer coisa que ele vai fazer, em qualquer situação, ele vai precisar de outra pessoa. E para a igreja também não é diferente. O ser humano é um ser social. Então, ele precisa, o ser humano, o cristão, falando de cristão, ele precisa fazer menos isso, fazer mais isso. Por isso que a igreja é necessária. A igreja é verdadeira. A igreja verdadeira faz isso aqui e não isso. Quem faz isso, a Bíblia fala que é o acusador. As igrejas que fazem assim divide, né? Ela se divide ali, aí começa uma a ficar contra a outra. Eu acho isso... Vivemos num mundo que é preciso dividir, eu costumo falar que é preciso dividir para diminuir. A igreja divide uma da outra para falar mal da outra. O rico divide o pobre para falar do pobre. O preto divide o branco para falar do branco, do preto. E ali tem um retorno. Essas divisões, infelizmente... Entendeu? Então a divisão, ela atrapalha o desenvolvimento da humanidade e o desenvolvimento pessoal.
Júlio, você é pastor? Está pastor? Eu estou pastor. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, congregação em Conceição de Jacareí. E presbítero, biblicamente falando, presbítero, ancião e pastor. É a mesma função. E antecedendo isso é o quê? Diácono. Diácono, obreiro. Diácono, auxiliar de trabalho, diácono, presbítero e pastor. O pastor, ele é um presbítero, sendo que o pastor ele é todo documentado. Por exemplo, meu pai ele é pastor. Para o meu pai ser um pastor como ele é hoje, meu pai teve que chegar. Isso aqui fica para alguns. Seus pais são evangélicos? Meu pai é evangélico. Isso. Tu está na sua filha também no mesmo caminho? Sim, minha esposa. Então, hoje em dia, para um pastor sério. Por que eu falo pastor sério? Porque tem... Cortando rapidinho, você tem uns pastores falastrão aqui na Praia do Saco, não sei se você sabe disso. Então, aí o que acontece? Um pastor hoje, que você pode chegar, é só você ver o histórico dele. O meu pai, para ser pastor, para poder chegar e virar pastor, ter a carteirinha de pastor, meu pai teve que puxar SPC Serasa, os 10 últimos anos criminais, e na Polícia Federal é puxar o nada consta. A convenção procura saber como é o comportamento da pessoa junto à vizinhança, o comportamento da pessoa junto ao trabalho dele, isso sem ele saber quem são os pastores que estão... Isso é uma pesquisa para a gente da Polícia Federal, não sei se você sabe disso, é assim que eles fazem também. Entendeu? Então, e detalhe, aí meu pai teve que fazer um outro seminário dentro lá da convenção durante um ano, e no último dia, para ser levado a pastor, ainda a minha mãe foi sabatinada com as esposas dos pastores que estavam lá, para saber como é o comportamento do meu pai em casa. Então, se minha mãe falasse alguma coisa que desabonasse a conduta do meu pai, ele não era levado. Isso é um pastor sério, entendeu? Agora, tem alguns aí que colocam a mão na cabeça, agora eu sou pastor e pronto. Tem. Deixa esses com Deus. Tem aqui a pessoa que se consagrou pastor, aí a esposa se consagrou pastora, aí eu tenho lá minhas desconfianças que é para... Aí abriu uma igreja, criou-se um CNPJ e aí já sabe como a Constituição permite fazer como é que funciona isso. Júlio, ser pastor, lidar com várias formas de pensar é difícil. O ser humano, ele é um complexo, né? Complexo que você lida com aqui, você tem que atender aqui a necessidade da fala de um, tem que ir ali na frente, fazer a manutenção no pensamento de outro, você tem que ser pastor é gerir pessoas, né? Tem semelhança com a política também, gerir pessoas, e isso é difícil, né? É difícil, mas é recompensador. É difícil, porque mas sempre aparece uma picuinha aqui, uma fofoquinha ali, e aí o pastor tem que ter mão para não perder o rumo das coisas, não deixar com que isso venha se alastrar. É o que acontece. Você lidar com pessoas, só sabe lidar com pessoas realmente quem gosta. Aí entra o bom comerciante, que tem o mal. É você saber lidar com pessoas. Eu trabalho com comércio há anos, a minha vida quase toda. Você tem um banho tosa, né? Hoje eu tenho um banho tosa, Mimos banho tosa. Deixa o telefone pra galera aí. Aí é o número do meu zap de trabalho, 21 98556 6465, mas eu pego ali tipo do Porto Belo para Conceição, entendeu? Para cá já fica um pouquinho complicado de eu... Você que tem o seu pet aí, ó, liga pro Júlio que ele vai aí atender a necessidade do seu pet. Mas voltando ao assunto, é difícil gerir pensamentos diferentes, é complicado. O ser humano, Júlio, ele quando tira para ser certo, correto, é de tirar o chapéu. Agora, quando tira para ser errado, não estou dizendo que na igreja acontece tanto, falando no modo geral. Mas acontece. É difícil você gerir essa pessoa, é difícil você colocar na cabeça da pessoa, ó, o caminho é esse aqui, vai por aqui, assim, assado. E a pessoa não tem, ela tende a, não quero esse. Seguir atalhos é mais fácil, é mais cômodo seguir atalhos. Uhum.
entendeu? E hoje em dia... A facilidade, ela corrompe mais os olhos, podemos dizer assim? Porque o que acontece? As pessoas... Tem aquelas pessoas que... Existe uma frase que foi o pastor... Eu acho que, não sei se foi Abraham Lincoln que chegou e falou, que o que incomodava ele não era o barulho dos corruptos, mas era o silêncio dos bons. Sim. Então, hoje em dia as pessoas olham, é crente, é evangélico. Eu mesmo fiz um comentário na postagem do prefeito relacionado à situação de ontem. Então as pessoas misturam muito o nosso posicionamento com o fato de eu ser evangélico. E se vamos agora alinhar as duas coisas, se olhar bem, Jesus tinha vários discípulos, tinha 12 discípulos. Observa que Pedro era um homem que era aquele camarada que era bem atrevido. Tinha João, que era chamado discípulo do amor. O discípulo do amor, que era aquele camarada mais carinhoso. E tem pessoas que é assim, que ela não vai entrar numa guerra, mas é aquela pessoa que você vai chegar, vai pedir um conselho para ela, vai estar paz. E João era aquela pessoa, era aquele camarada mais carinhoso. Pedro não, Pedro já era de guerra. Tanto que quando foram prender Jesus, o que Pedro fez? Pedro arrancou a espada e arrancou a orelha de Malco. Sinal que Pedro já andava com aquela espada. E quer dizer, Jesus sabia que Pedro já andava com aquela espada. Então o que acontece? Existem pessoas dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da política, enfim, qualquer lugar, que são aquelas pessoas que não é uma pessoa de guerra, ela vai evitar o confronto, mas você vai lá nela e ela vai te dar um conselho, ela vai te dar uma palavra de ânimo. E a gente necessita também de pessoas que vão para o combate. Que se todo mundo for aquela pessoa... Estou entendendo. Não, quem é que vai brigar pela gente? Quem queria entrar na favela poder lutar contra os bandidos se todo mundo fosse da paz? Entendeu? Então tem que ter as pessoas corajosas que tenham coragem. Então Jesus usou a todos. E dentro da sociedade, todos os tipos de qualidade de pessoas, todas as características são necessárias. Tanto aquelas que são mais tranquilas, mas também aquelas que têm coragem de chegar e colocar a cara e enfrentar o sistema, seja lá o que for, em prol de benefício para todos. Para todos, não para si. Isso. Vamos voltar aqui na política de novo. Júlia, aquela pesquisa na qual você ficou em primeiro lugar, foi feita por você? Não. Aquela pesquisa ali, soltaram aquele grupo. É um grupo meu. É um grupo meu. Eu criei aquele grupo, foi nas últimas eleições, porque inclusive eu fui bloqueado, eu não sei se eu posso falar o nome da página aqui no podcast, eu fui bloqueado. Se você quiser falar. Posso falar, eu fui bloqueado numa Garatiba News, não sei porquê, entendeu? Não consigo então, porque faziam pesquisas naquela época lá, e como cidadão normal, a gente votava. Incluir o nome. Enfim, aí quando o candidato deles não estavam na frente, eles chegavam e apagavam as pesquisas. Aí eu falei, peraí, eu vou criar um grupo. Aí eu criei Mangaratiba Paraíso da Costa Verde. E o grupo foi crescendo. Então todas as minhas publicações de manhã, eu mando bom dia para todo mundo, bom dia, povo abençoado. E ali vai para todo mundo ali. E alguém colocou, como foi pessoa anônima, não tem como você chegar e saber. Só a pessoa que criou, porque o grupo é aberto, tanto para quem é governo quanto para quem não é. Sim. O grupo é completamente aberto. Tem que ser aberto, porque quando se cria um grupo com parcialidade, a coisa não é as claras. Inclusive, nessa pesquisa, para eu poder chegar e tentar ser o mais claro possível, porque já que colocaram no meu grupo, algumas pessoas realmente acharam que foi eu que fiz aquela pesquisa. Sim, eu recebi alguns comentários afirmando que era você que tinha feito a pesquisa. Depois eu vi umas postagens suas dizendo que não... Não foi eu que fiz aquela pesquisa, e aí eu coloquei como um dos moderadores, eu pretendo colocar como moderador, administrador sou eu do grupo, mas como moderador também alguém ligado ao governo, mas eu tenho que ser alguém de confiança também, porque para poder ser completamente imparcial. Sim. Entendeu? Porque amanhã
Eu não posso fazer nenhum tipo de pesquisa. Eu queria fazer. Aí até o vereador Graçano, que eu estou apoiando, não é segredo para ninguém. Deixar o convite aqui para o Hugo também. Não só para o Hugo, que alguém do governo também, se quiser vir aqui, está convidado aqui. O espaço é aberto para todos, é democrático aqui. Aí o Hugo chegou e falou, não, Júlio, você não pode chegar e fazer, porque senão isso pode chegar e te prejudicar. Beleza. Aí alguém soltou lá no meu grupo. Então, já que soltou no meu grupo, o máximo que eu fiz foi chegar e enviar o link da pesquisa para os meus conhecidos, entendeu? Enviei o link para meus conhecidos e a pesquisa ficou lá, ficou por 10 dias, ficou acho que do dia 10 de agosto ao dia 20 de agosto. Eu avisei que eu ia, se a pessoa, quem fez a pesquisa, não encerrasse, no dia 20 de agosto eu iria encerrar a pesquisa e ficamos ali na frente ali. Você foi em primeiro, depois acho que teve, entre os 5, acho que teve 2 do governo, né? Acho que o Nilton ficou entre os 5. O Nilton ficou entre os 5. Teve, eu acho que um de Muriqui. O Tiago Muriqui também ficou. Não, o Tiago Muriqui não. Eu tenho, que está no meu celular. Eu coloquei o resultado dos 20 primeiros, mas teve um rapaz de Muriqui. Mas enfim, os primeiros lugares foram do governo. Isso que eu foram do governo, que, enfim, fizeram. E detalhe, dava para ver a cara de quem colocou. É só chegar a olhar o Facebook ali, entendeu? Para poder chegar e colocar a cara ali. Então, Júlio, já estamos aí para quase 50 minutos, meu querido. Qual é o seu diferencial para a vida pública? Você tem já em mente? Não precisa falar não, porque se vão assistir o podcast aí, pode roubar a sua ideia. Não fala não. Seu diferencial, sua forma real de política, o que você pensa, qual é a sua construção de política, se você tem alguns projetos já em mente, se caso você vier a ser eleito, elaborar e tentar passar na Câmara para se tornar lei, que venha de fato mudar a vida dos moradores de Mangaratiba. Porque o que a gente vê aí são algumas leis que eu vou te falar, é só no papel, não tem muita funcionabilidade na vida dos moradores. Olha, sou pré-candidato. E se filiou a qual partido? A gente está se filiando ao MDB. MDB. O que acontece? Existe a venda e o pós-venda. O que isso tem a ver? Quando você é eleito, quando o candidato é eleito, eu nunca tinha entrado para a política, quando ele está na eleição, ele é amigo de todo mundo, ele aperta a mão de todo mundo, ele fala com todo mundo, ele vem a podcast, ele fala, dá sorrir. O negócio todo é o pós. Que nem o pós-venda. Trabalho minha vida toda, sou músico, trabalhei quase 20 anos no ramo de instrumentos musicais. E o que acontece? O meu diferencial, quando eu era vendedor lá na Roda Carioca, no centro do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, fui gerente de lojas, de 2 lojas. O meu diferencial era que, depois que eu fechava a venda, eu dava atenção aos clientes. As pessoas me procuravam, qualquer dúvida, eu chegava, se eu tivesse que ir no local da pessoa para poder chegar a atender e resolver o que estava acontecendo, alguma dúvida no manuseio do instrumento musical. Então, hoje em dia, um político, o principal de tudo, lógico, as leis são importantes, as leis são importantes, mas o principal de tudo é a população ver e se sentir representada. É a pessoa estar próximo ali. E não ficar com medo de cobrar a pessoa, né? Porque o que a gente vê, as pessoas têm medo de cobrar aquele certo vereador que ela... Porque tem algo aqui em Mangaratiba que eu não via em Nova Iguaçu isso. Hoje eu tenho um deputado estadual, Carlinho BNH, que teve uma situação lá em Santa Rita que eu fiz um vídeo, nada envolvido com política, mas eu fiz um vídeo de um valão que enchia a casa de todo mundo. Bem parecido com esse próximo aqui. Enchia a casa de todo mundo. Eu fiz um vídeo cobrando ele. Sabe o que ele fez? Ele não me bloqueou no WhatsApp, como alguns fizeram. Ele não ficou com raivinha de mim.
Ele chegou, ele me procurou, ele foi lá, entendeu? E na época ele falou assim, Júlio, me perdoa, mas eu infelizmente, na época estava brigado com o prefeito hoje, o Rogério Lisboa, hoje eles estão juntos, mas ele deu um jeito, foi lá com a draga lá e hoje em Mangaratiba, o que eu vejo, quando você critica, eles levam para o lado pessoal. Entendeu? E não pode, hoje em dia, se um vereador, ele é eleito, e se alguém chega e faz uma crítica a ele, na minha visão, eu tenho que chegar, senhor Márcio, o que está acontecendo? O senhor fez uma crítica a mim, onde foi que eu errei? Eu quero entender para eu poder chegar e fazer o certo, porque o político ele é um funcionário do povo. Exatamente, é um funcionário do povo e deve dever ao povo. Sim. Mesmo que não tenha votado ele, mesmo que não tenha apoiado ele. Sim. O vereador, o prefeito, enfim, são eleitos, representam aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Representam eles. Sim. Então, deve-se ser ouvido. Aqui em Mangaratiba, o que eu vejo é que ainda existe um coronelismo na política ainda. Existe aqui ainda um cordão umbilical com a população, e eu também não delego isso também culpa somente aos políticos, não. Eu também acho que a população deve também se atentar, se acordar para que venha mudar também, enxergar que não pode ficar preso. Está começando a mudar essa... Sim, está começando a mudar, mas por exemplo, se não aparecer pessoas que venham abrir essa mentalidade ou dar mais opções de raciocínio, se não aparecer pessoas assim, vai se ficar assim por muito tempo. Que bom que tem pessoas aí aparecendo, você, o Thiago Muriqui, entre outros também, aparecendo e conscientizando. O forasteiro aqui. O forasteiro, conscientizando a população e abrindo o olho. E aí que está. Aí eu vou voltar onde você falou. Aí os políticos que daqui ficam putos, chateados com isso. Daqui boa parte do Brasil funciona assim também. Ficam putos. Aí o inteligente, aquele que sobressai, é aquele que faz o que você falou. Vai lá, pega, chega aqui, Júlio, o que está vendo? Vem cá, vem tomar um café comigo aqui, vamos resolver. Inteligentemente ele vai abraçar aquela pessoa, vai pegar ela, vai no local juntamente com ela, qual o problema aqui. Ele além de ganhar ali o respeito daquela pessoa, ele vai estar ganhando ali também o respeito de toda a comunidade. E às vezes você não vai conseguir resolver o problema. Às vezes, nem sempre o vereador, o prefeito vai conseguir resolver o problema. Mas já mudamos o interesse. Mas você vai lá. Sim. Você vai lá e chega, explica, porque às vezes a população não tem a noção, às vezes não tem tempo de acompanhar uma sessão da Câmara de Vereadores, não acompanha, então às vezes a pessoa tem uma mentalidade. Então quando você vai até a pessoa se sente até prestigiada. Sim, se sente, poxa, estou sendo ouvido, estão me olhando, se preocupam, estão mostrando preocupação com a minha pessoa. Esse é o político inteligente. Porque nem sempre você vai resolver, nem sempre você vai conseguir dizer tudo e tu vai resolver, mas vai chegar e vai mostrar aqui, nós pedimos, estamos tentando, estou dependendo do Estado, estou dependendo do governo federal, está acontecendo isso, porque é aquela satisfação ao povo. Porque a população também entende, sabe que nem tudo depende daquela pessoa. Existe ali trâmite a ser seguido, existem protocolos ali a serem seguidos ali. Mas só de a pessoa, do político ir lá, se prontificar lá, de querer ouvir a pessoa ali, a pessoa já se sente ali e aquela propaganda vai sair ali, o político me ouviu e tal, fala com fulano de tal. Isso é o político interessante e tem que ser a nova geração de política do Brasil, do interesse de procurar ouvir, de estar próximo da população. Um exemplo, teve 3 audiências públicas em pouco tempo aqui na Câmara de Vereadores. Eu fui o único representante de Conceição de Jacareí nas audiências públicas. Primeira, foi para a isenção de pedágio para os moradores. Está na justiça ainda isso? Está na justiça. Infelizmente está na justiça. Enfim, não teve um único. Tinha da Praia do Saco, tinha de Muriqui,
E Conceição de Jacareí é o único distrito do município que para você vir para cá, para o centro, paga pedágio. De Muriqui para cá não paga pedágio, enfim, das ilhas, enfim, dali não tem como pagar pedágio, né, por causa do mar. Serra do Piloto, enfim, Conceição é o único distrito. Para eu poder chegar e vir para cá, eu tenho que chegar e pagar pedágio, 2, ida e volta. Entendeu? Então, estive na audiência pública. Tem político grande, e na época tinham 2. Um está sob custódia da Justiça, mas estava como vereador, não apareceu. E depois começou a aparecer com deputado dizendo que estava correndo atrás. Mas quando a CCR estava com a audiência pública, não apareceu. Sim. Primeira audiência pública, eu fui o único. 2, teve a audiência pública do turismo. Aí, eu leio bastante. Eu sou uma pessoa que eu pego detalhes. E quando cheguei na audiência pública lá, que foi do turismo, inclusive eu quero agradecer o pessoal da Secretaria de Turismo, quando eles me veem, eles hoje me dão satisfação, mandam foto dizendo de algumas coisas que estão fazendo. Isso aqui, isso eu também admiro o Júlio, cara. Ele é uma pessoa que ele fala, ele aponta ali os erros ali, mas quando acerta lá, ou quando atende a reivindicação dele, ele também vai lá com todo o crédito e dá crédito à secretaria, ao secretário, enfim, isso é jogar limpo, isso é ser justo, ser sincero, ser honesto. Aí, nessa audiência, eles enviaram ali um folder com uma rota turística de restaurantes. E ali eu ia ter minha fala ali, e sendo que eu vi que quando chegou, não tinha nada em Conceição de Jacareí. Não tinha um único restaurante de Conceição de Jacareí. Tinha de Muriqui, tinha da Praia do Saco, não tinha um único. E estavam divulgando nesse folder de Mangaratiba, rota turística de Mangaratiba, um restaurante lá de Angra dos Reis, Verão. Aí foi onde eu aproveitei, cheguei e falei, vem cá, o que esqueceram de Conceição de Jacareí? Entendeu? Sim. Aí eles deram uma satisfação, foram em Conceição de Jacareí, eu falei do Poço Encantado, teve uma morte, tem uma corda lá no Poço Encantado, tinha, né, tiraram. Eu lembro. Entendeu? Os adolescentes colocam lá e ficam achando que é Tarzan, enfim. E tiraram, colocaram placas avisando o véu das noivas, então... E agora teve a última hoje, que foi sobre esse repasse aí de 250 milhões, e só teve eu, de morador de Conceição de Jacareí, lá na audiência pública. Eu quero saber, na hora dos votos, os camaradas querem chegar e falar que vão brigar pela população. Agora, na hora de você chegar, ou antes de você correr atrás para entender, ninguém aparece. Júlio, aqui rapidamente. E fica com raiva de mim. Esses 250 milhões, a base o governo quer sem nenhuma responsabilidade, sem dar nenhuma justificativa para onde vai, quem vai receber, qual vai ser a secretaria. Não querem, porque tem que ter um motivo, porque se sumir alguém tem que ser responsável por isso. É isso que está acontecendo? O motivo da audiência pública era justamente isso, para poder haver transparência. Para poder para saber para onde que vai esse dinheiro. E o que acontece? Os vereadores da base, respeito a todos. Enfim, alguns, né? Alguns vereadores da base, se pode ver que nas sessões eles estavam até alterando as vozes, alterando suas vozes, mas e falando, não, nós estamos aqui... Tem uns que perdem o controle emocional lá. Sim. Eu cito o nome, vereador Josué até ele me ligou, ficou bravo comigo, entendeu? Eu conheço, cortando você rapidinho, eu não tenho intimidade, mas eu já trabalhei para o Josué Terra, já trabalhei para o Nilton Santiago, para o doutor Davi, mas o senhor Romulo Carcará eu conheço de longa data, a maioria deles ali eu conheço, já trabalhei. E aí, o que acontece? Aí nos meus vídeos eu não uso perfil fake para poder chegar e fazer meus vídeos. Eu boto a minha... Uma coisa deixar bem claro aqui também isso. Eu coloco a minha cara, entendeu? Então se alguém tiver que chegar e não gostou, não vai processar, já sabe meu endereço, Travessa da Petrobras 131, Conceição de Jacareí, em frente à quadra da Rua Z.
Então, aí é só se observar que alguns vereadores, principalmente vereador, com todo respeito, mas estou falando que está público na Câmara Online. Então tem no YouTube, então está lá para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Então não há problema em citar nomes, até porque eles são pessoas públicas. Então eles falam, o vereador Nilton Santiago, o Josué Té, o vereador Emilson da Farmácia, que se por um acaso o prefeito for fazer algo de errado, é só fiscalizar. Eles estão ali para fiscalizar. Sendo que tem um detalhe. Tem umas 2 ou 3 semanas atrás, final de julho. Teve ano passado, eu falei isso hoje lá na sessão. Ano passado, infelizmente, foi aprovado pela base do governo que um vereador, para poder fiscalizar qualquer órgão público, tem que avisar com 24 horas de antecedência. Quer dizer, a suposição que o vereador fica sabendo que tem comida estragada na escola para as crianças. Ele tem que avisar a Secretaria de Educação com 24 horas de antecedência. Tem tempo suficiente para ir lá e colocar tudo bonitinho e tal. Enfim, o vereador Graçano foi. E a intenção não era nem uma fiscalização. Era implantar sala de recursos para as crianças, tecnologia. Sim. Trazer conhecimento. Aí foi o vereador Alessandro Portugal, João Felipe, o Graçano e eu estava junto. O prefeito foi e processou. O vereador Hugo. O vereador que está fazendo o seu trabalho de direito. Exatamente. Aí foi onde eu falei na sessão da Câmara hoje. Eu falei, o que me garante que esses 250 milhões vão poder ser fiscalizados? Porque na última sessão, o vereador Emilson da Farmácia falou que fiscaliza a Secretaria de Saúde, que quando ele vai lá e fala com o subsecretário de Saúde, o Leandro de Paula, que eu converso com o vereador Leandro de Paula, tenho um carinho muito grande, entendeu? Mas ele falou, o vereador Emilson da Farmácia falou... O Leandro de Paula foi o que perdeu a cadeira para o doutor Davi, não é? Isso. Aí, Emilson da Farmácia falou, eu coloquei nas redes também, tipo assim, que ele vai lá e fiscaliza. Por que ele não levou processo? Quer dizer, então, esses 250 milhões, quem é que vai poder fiscalizar? É só os da base? Os da oposição, se forem fiscalizar, vão levar processo? Então, tipo assim, não tem lógica. Eu como morador de Mangaratiba, eu acho que tem que ser justificado por escrito, documentado em ata. Vai tanto para cá, tanto para lá, porque sabemos como é que funciona. Estou dizendo que vai funcionar aqui, mas sabemos como é que funciona a política no Brasil. E aí já se viu, sumiu-se, quem foi, não foi eu. Então, tudo deveria ser documentado em ata para, na hora que der algum problema, vamos ter pelo menos um norte para onde vamos seguir para tentar descobrir o que aconteceu. Depois que o dinheiro vai ser liberado, tem maioria para isso. Não apareceu hoje nenhum representante do governo para poder dar uma única satisfação. Não apareceu. Por que eles não querem chegar e dar essa transparência? Aí o errado é que cobra. O errado é quem chega e quem fala. Aí que está outro ponto, né? É colocado pelo povo, deveriam estar exercendo a função do seu trabalho e não comparece, e aí o dinheiro da população vai ser o que provoca o avesso da população com os políticos, é isso. Porque colocam na hora de buscarem voto, segura a criança com a meleca escorrendo, o cachorro ali morde na canela, está tudo bem, tudo certo, mas depois que estão lá é totalmente ao contrário. Então deve se rever isso aí e procurar mudar. Eu vejo a Mangaratiba com a cidade eu já rodei um pouco esse Brasil aqui e vejo Mangaratiba com a cidade com potencial gigantesco. Está entre as 5 mais bonitas que eu já fui. Que eu conheci nesse Brasil, alguns lugares aqui da América do Sul. Só que precisa de pessoas ali que tenham ali uma vontade de querer fazer a coisa mudar. Júlio, vou te fazer uma pergunta aqui. Você é incorruptível? Se eu sou incorruptível? O ser humano, ele é corruptível por natureza.
O ser humano... e sabe que a porta de entrada da corrupção é os olhos. Sim, o ser humano ele é corruptível, ele é corruptível por natureza. A gente luta... É uma luta diária. É uma luta diária, entendeu? Então a própria Bíblia fala que aquele que diz que não é mentiroso já está mentindo. O que eu quero dizer para você é que você tem grandes possibilidades de entrar para ser um político do município. E você vai ser tentado, certamente, e você vai ter que lutar. Eu fui chamado... Se você mantém esse propósito de vida, você vai ter que... Se aqui antes já você tem que se policiar, se corrigir a todo instante, quando você estiver lá dentro, sentado na cadeira, eu acho que isso você vai ter que fazer de 10 vezes ou mais para frente. Seu Márcio, eu fui chamado, eu falo até com muito respeito, eu fui chamado para poder chegar a participar do governo pelo Vlad da Pesca. Eu falo com muito respeito, muito carinho. Discordo da posição política dele, ele sabe disso. Então ele até fez um elogio a minha na questão da água, que eu fiz até aquele vídeo que eu soltei, rodou Mangaratiba toda. Sim. Entendeu? Ele me chamou para participar do governo. E com certeza eu ia chegar, para mim, eu ia ter um dinheirinho, entendeu? Um pouco melhor. E eu falei com o Vlad, Vlad, eu respeito o senhor, são os únicos dois vereadores que eu tenho um respeito grande. Discordo politicamente, mas eu respeito o Vlad porque o Vlad e o Graçano foram os únicos dois vereadores que não mudaram de posição em momento algum. O Vlad, ele chegou, ele é governo e está desde o começo, não pulou para canto nenhum. E o Graçano, da mesma forma, entendeu? E eu respeito muito coerência. Eu posso discordo das posições políticas dele, ele sabe disso, entendeu? Porém eu admiro quem é coerente. Sim. Entendeu? Pensar diferente, ninguém vai pensar igual. Eu sou vascaíno. E é esse pensar diferente que é a busca de construir um país melhor. Entendeu? Eu discordar de você não quer dizer que eu estou pensando diferente. Você está ali, não, ó, vamos embolsar essa parede que vai ficar bonita. Eu vou falar, não, vamos embolsar e vamos pintar. Estamos na mesma linha de raciocínio para melhorar. Então, aí nessa conversa que ele chegou para mim, me chamou para poder chegar e sentar para conversar, se eu fosse uma pessoa que realmente eu quisesse olhar somente o meu lado, com certeza eu ia ter algum carguinho. Sim. Então eu citei o nome do Vlad da Pesca, porque eu tenho um respeito muito grande por ele, inclusive nessas bagunças que teve na Câmara de Vereadores, ele ficou quietinho. O senhor não via ele chegando. Ele foi coerente. Coerente, você ia ter coerência, você ter inteligência, sabedoria, você saber se... não é porque eu estou calado que eu estou me posicionando, estou me mantendo ali, estou em atenção, estou vendo a coisa acontecer. Entende? E eu estou vendo que a coisa está acontecendo errado. Então, se eu estou vendo que a coisa está acontecendo errado, qualquer manifestação minha pode ser interpretado como também errado. Os outros ficaram lá se batendo lá, entendeu? E ele votou junto com o governo, discordei das votações dele, mas ele em momento nenhum ele perdeu a postura dele, se manteve, foi inteligente ele, entendeu? Então eu admiro, eu observo. Outro que eu admiro, que é do governo, que está fora da cadeira hoje, estava no lugar do vereador Juninho, entendeu? E por medida judicial teve que sair. Rodrigo Bondim, muito inteligente também. Então, você vai olhando aí, tu vai aprendendo. O lugar dele? Não, a cadeira está vazia. Tá vaga, esperando a determinação da justiça para saber o que vai acontecer. Sim. Júlio, então quer dizer, você sendo eleito, provavelmente será eleito vereador. Sou pré-candidato. Não, mas provavelmente, eu não estou afirmando, provavelmente tudo leva a que você sentará na cadeira. E sentando na cadeira, teremos a liberdade de cobrar você pessoalmente pelas redes sociais, não haverá nenhuma proibição, nenhum licenciamento para que nada seja... Eu vou amar, porque o que acontece? Eu amo o debate sadio sem ofensa.
Eu amo o debate, eu amo... Quando a pessoa discorda de mim de alguma coisa... Você vai estar aberta a atender também as reivindicações? Exato! O meu WhatsApp vai ser o mesmo. Eu sou uma pessoa que eu amo quando a pessoa discorda de mim, porque me obriga a pensar mais. Me obriga a pensar mais e rever a época. Aí eu vou ouvir, peraí. Realmente tem lógica, é algo que eu não vi, então... Ou então eu vou chegar e vou mostrar, eu tive que fazer dessa forma aqui por causa disso, entendeu? É a minha visão de política. Seria interessante você, vou te dar uma dica para você. Se você sentar na cadeira, seria interessante você, por parte pessoal, ou se você conseguir algum outro lá na Câmara, algum tipo de votação que não envolvesse a Câmara, algum tipo de serviço que você venha ter pretensões a fazer, você convidasse a população, vamos ver aqui o que vocês acham de nós fazermos esse serviço aqui, trazer a população para participar de algum tipo de... Eu tenho um político que eu tenho como referência, eu acho que é quase isso que o senhor está falando, é o Camus, lá de Nova Iguaçu. O que acontece? Ele sentava na esquina, onde? No meio fio, e ele dava o gabinete ali com a população. Onde a pessoa parava e dava o gabinete ali, as pessoas davam proposta para ele. Sim, entendeu? Isso seria interessante implementar, chegar e falar, chegar o político, chegar e falar assim, soltar nas redes, hoje eu vou estar em Itacuruçá, entendeu? Vou estar na... Itinerante. Entendeu? Para poder chegar e tá ouvindo, ver o que está acontecendo, porque não adianta que o único que é onipresente é Deus, que está em todos os lugares. Entendeu? Então tem pontos que não adianta que, por mais que você tenha assessor, quem toma, é o dono da boiada que faz o... Vou engordar. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas poderem te olhar e poder chegar e falar, olha, eu não gosto muito dele, mas eu tenho acesso a ele. E nem todo mundo vai gostar de você. Sim, porque veja bem, o governo, quando eu falo, pessoal, dentro de um contexto geral, o governo que proíbe as pessoas de se manifestar, de externar as suas opiniões, de falar aquilo que pensa, também deixar bem claro aqui dentro de uma ética de respeito, tá? Porque somos livres para falar o que pensamos, mas com respeito. Esse político que proíbe essas pessoas de externar a sua opinião, ele está assinando ali a sua derrota política, está assinando ali a sua imagem sendo destruída, sendo distorcida. Então ele age burralmente falando. O político deveria ser aquele que dá liberdade aos seus funcionários, seja contratado ou efetivo, dá liberdade a eles de falar, de pensar, falar aquilo que acham do governo, até com forma de contribuição, porque você vai pegar ali 1, 2, 3, 5 falando, você vai ver ali o que pode ser melhorado ali, o que pode ser corrigido. Quando isso não acontece, o governo que tem essa prática, ele está assinando ali a sua derrota cedo ou tarde. Ele vai ser derrotado por uma outra massa de pessoas. Quer saber na pesquisa, teve uma situação que foi, assim, vou falar engraçada, eu ia usar outro termo, mas uma situação engraçada. Teve algumas pessoas que votaram em alguns candidatos que são vereadores, que estão no poder, e me mandaram mensagem: Júlio, eu estou te apoiando, mas eu não posso chegar, eu estou sendo obrigado a chegar, eu estou sendo obrigado a votar, ele quer ver minha cara lá, porque senão vou ser exonerado. Eu falei: não, esquenta não. Acontece. É verdade. Eu fico triste é que a falta de lógica. Isso é questão de lógica. Eu não posso obrigar a pessoa a me seguir. Eu tenho que conquistá-la. Porque ali na frente ela vai me apunhalar. Me apunhalar não, ela vai fazer o que deve ser feito. Ela vai ser correta e vai optar pelo aquilo que é correto. Então os políticos no Brasil deveriam repensar sobre isso. Júlio, eu quero agradecer você aqui, cara, por ter comparecido aqui, foi legal, foi bacana. Se você quiser fazer algumas considerações aí, se sinta à vontade, tem uma lembrancinha para ti aqui, ó. Tá legal. Sei que você vai usar com certeza, sem sombra de dúvida. Valeu, eu agradeço ao Márcio,
do podcast É Verdade, É Verdade, É Verdade. Há pouco tempo que a gente tem, espero também ter a segunda vez aqui. Vai ter várias vezes. O tempo que convidar, nós vamos estar aqui. Agradeço e vamos assinar seguir nas redes sociais aí. Sim. Vamos estar divulgando. Enfim, porque ele está mostrando imparcialidade. Sim, imparcialidade, entendeu? Então isso é bacana. No município no qual nós estamos, é difícil ver imparcialidade. Sim. Então, quando a pessoa chega e dá oportunidade para os dois lados chegar e falar, isso é bom, entendeu? Se chegar alguém aqui também, você que me chama de forasteiro, quero falar que eu te amo, e se um dia acontecer, se um dia acontecer de eu chegar, de eu estar em alguma posição que Deus permitir, você pode ter certeza que a gente vai chegar um dia, a gente vai tomar um café junto, vamos almoçar, entendeu? O forasteiro quer contribuir para o crescimento da cidade, entendeu? O desenvolvimento não está somente em quem mora, não. O desenvolvimento, o leque de ideias vem de fora também. É mais uma coisa para fazer com que a cidade venha crescer também. E aqui vai, quem quiser do governo, não governo, quiser vir aqui sentar, tem todo o direito e todo o meu respeito. Será respeitado e aqui é imparcial, tá bom, pessoal? Ficam todos com Deus, tudo na paz. Até a próxima. É verdade, pessoal.